Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química Analítica. Agora estamos na unidade 2. E o nosso objetivo agora é estudar, primeiro, ácidos e bases fortes e fracas, hidrólise e solução tampão. Vamos relembrar que na unidade 1 nós utilizamos para estudar os conteúdos de autoionização da água, usamos conteúdo da lei da ação das massas, chegamos ao conceito de pH, de pOH, entendemos que para uma reação reversível que atinge o equilíbrio, nós podemos associar uma constante, no caso nós chamamos lá de constante ácida ou KW, constante da água. Nós vamos aprofundar esses conceitos estudando ainda as reações ácido-base, os ácidos e as bases. Vimos os conceitos de Arrhenius, vimos os conceitos de Bronsted, de Lowry, e agora, então, a gente vai utilizar esses conceitos que nós aprendemos na unidade 1 para avançarmos para a unidade 2. Bom, nós vimos que a definição de pH na unidade 1 era menos log da concentração de H+, e pOH era menos log da concentração de OH-. E nós tínhamos as escalas de pH e pOH. As escalas vão de 0 até a 14. Bom, aí nós precisamos diferenciar os ácidos fortes e fracos. De uma maneira bem sucinta, nós devemos entender, usando o conceito de Arrhenius, que ácidos fortes são aqueles ácidos que se dissociam completamente em solução aquosa, liberando prótons. Exemplo, H+. Exemplo, ácido clorídrico. Ácido clorídrico em água, que é um ácido forte, 100% dissociado. Então, por exemplo, se nós colocarmos prepararmos uma solução de ácido clorídrico 0,01 mol por litro, ou em notação científica 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, significa que, como todas as moléculas de HCl se dissociam, nós teremos resultado dessa dissociação, ácido clorídrico mais água. Essa reação, ela acontece totalmente da esquerda para a direita, ela não atinge o equilíbrio. Então, aqui, desconsidere essa flechinha aqui que vai no sentido reagentes, produtos. Por quê? Porque ela está completamente deslocada para o sentido dos produtos. Então, nós consideramos que, após um certo tempo, eu tenho 0 de ácido clorídrico e vou ter apenas os produtos da dissociação, H+, Cl-. Se nós tínhamos 0,01 mol de ácido clorídrico, nós vamos ter, então, se ocorre a dissociação 100%, 0,01 mol de H. Aí é só jogarmos na fórmula de pH. pH é menos log de H+, ou menos log de 0,01, fazendo a conta da pH 2. Ou seja, para você fazer o cálculo do pH de ácido forte, simplesmente aplicar o conceito de log sobre a concentração desse ácido. Agora, é importante observar que esse ácido é monoprótico. Então, se aqui for um ácido de prótico forte, eu tenho que levar em conta a estequiometria. E os ácidos fracos? Eles são parcialmente ionizados em solução, diferente dos anteriores. Há uma mistura de íons e ácido não ionizado em solução. Nós demos exemplo aqui de um ácido monoprótico genérico, HA. Realizando a hidrólise, ele vai se dissociar em H3 ou mais e a menos. Agora veja, aqui há efetivamente um equilíbrio químico. Essa reação é reversível e nós encontraremos tanto essas espécies quanto essas. Na verdade, um ácido fraco, apenas uma pequena fração das moléculas do ácido fraco se dissociam. Por isso que nós chamamos de ácido fraco. Nesse caso, eu tenho que associar uma constante
diferente do caso anterior, para ácido clorídrico não aplica constante, aplica uma constante chamada Ka, que nós já vimos, lei da ação das massas, nós temos aqui, então, H3 ou mais vezes o ânion do ácido fraco dividido pelo ácido fraco, né? Então, está aí a expressão do K-ácido. Aqui eu coloquei H+, em vez do íon hidrônio. Nós temos a constante de dissociação do ácido. Estamos aplicando a lei do equilíbrio químico, a lei das massas, e essa constante termodinâmica. Vamos ver um exemplo. Aqui eu coloquei o ácido acético, HAC. Na verdade, a fórmula real dele é CH3C dupla O menos. Aqui nós estamos colocando aqui de uma forma simplificada, destacando aqui o ácido, o próton, o hidrogênio que pode sofrer ionização. Então, nós temos aqui, inicialmente, nós temos 0,1 mol de ácido acético. Ele não se dissociou no tempo inicial, onde nós preparamos a solução, então você tem 0 de acetato e 0 mol de H+. Mas depois, no equilíbrio, uma pequena fração do ácido acético se dissocia, que eu chamei de X. Então, se uma pequena fração se dissocia X, nós temos X de acetato e X de H+. E aqui ficou 0,1 menos X. Bom, como é que eu resolvo? Se eu souber determinar o X, nós resolvemos a questão. Então, nós vamos aqui usar a fórmula anterior. Ka, pela tabela, eu sei que Ka é 1,85 vezes 10 a menos 5. Então, eu tenho que procurar um livro de química para saber o valor desse Ka. Aqui, a constante, a lei da ação das massas. Aqui está O, AC menos, mais, eu entendo como acetato. Então, aqui no lugar do acetato, eu ponho X, no lugar do H3 ou mais, o H+, eu ponho X. Então, vai ficar X ao quadrado. E aqui embaixo, no lugar do ácido acético, eu ponho 0,1 menos X. Nós fizemos uma simplificação aqui, porque essa concentração é alta. Nem sempre isso é possível. Concentrações muito baixas, você tem que resolver a equação do segundo grau. Então, nós simplificamos 0,1, resolvemos a equação, então, né? X ao quadrado é 0,1 vezes 1,85 vezes 10 a menos 5. Aí vai dar 1,85 vezes 10 a menos 6. Achando a raiz, é 1,34 vezes 10 a menos 3 mol. O que é esse 1,34 vezes 10 a menos 3 mol por litro? É esse X aqui, essa concentração aqui de H+, e de acetato. Muito bem. Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos calcular diretamente o pH. Vamos calcular o pH. O pH é menos log de H+. E nós vimos que H+ é o quê? É o X, que é igual à concentração de acetato. Está aqui X, X, né? Então, aqui o pH é menos log de H+, dá 2,9. Talvez que aqui foi um pouco mais complicado para nós resolvermos e determinarmos o pH, 2,9. Então, X são as concentrações molares dissociadas. E o que restou de ácido acético? 0,10 menos X. Né? 0,10 menos X, que é 0,10 menos 1,34 vezes 10 a menos 3. Realmente, essa concentração aqui é muito pequena em relação a 0,1. Portanto, essa simplificação nossa foi tranquila, né? Não teve problema. Bom, no caso, eu resolvi aqui o pH de ácido fraco. E se fosse uma base fraca? Por exemplo, hidróxido de amônio. Aí nós teríamos hidróxido de amônio aqui, gerando NH4+, e OH-. Nos demais slides que vocês vão consultar, nós temos um exemplo. Né? Da mesma maneira que nós fizemos um exemplo para ácido fraco, nós resolvemos um exemplo para base fraca. O que muda? Em vez de constante ácido, vai ser constante básico. Em vez de nós conseguirmos H+, vamos conseguir OH-. Então, nós vamos conseguir POH. POH menos log de OH-. Então, achando o pOH, eu consigo pH, né? Lembrando que a gente viu na primeira aula que pH mais pOH é igual a 14. Então, observe esse detalhe. Então, os conceitos de ácido forte, ácido fraco, são também válidos para base forte e base fraca. Base forte, hidróxido de sódio, se dissocia totalmente, liberando hidroxila. Base fraca, se dissocia parcialmente. Então, aqui nós tivemos como exemplo de ácido forte, HCl, de ácido fraco, ácido acético. Se vocês consultarem os slides, vocês observaram que a gente deu como exemplo hidróxido de sódio como base forte e hidróxido de amônio como base fraca.
Então, o raciocínio é similar. Bom, vamos avançar, vamos entrar aqui no conceito de hidrólise. Então, veja bem, hidrólise é um conceito importante. O que é hidrólise? Veja que nós temos um sal, acetato de sódio. Ele é um sal proveniente de um ácido fraco, que é o ácido acético, e de uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Então, o que é interessante aqui, ó, esse ânion aqui, o acetato, como ele vem de um ácido fraco, ele vai hidrolisar a água, ou seja, vai reagir com a água, restituindo o ácido acético. Eu chamo isso de hidrólise do ânion. O ânion vem de um ácido fraco. Né? Qual é o resultado dessa reação desse sal aqui, acetato de sódio em água? Olha, acetato de sódio em água, então, ele reage produzindo ácido e gerando hidroxilo. Então, a hidrólise de um ânion, ela deixa o meio básico. Então, o resultado da solução é básica, certo? Então, o que é importante? Nós sabemos que o ânion proveniente de um ácido fraco, ele realiza hidrólise, aqui é a hidrólise, restituindo o ácido fraco, gerando meio básico. Isso é hidrólise, então. Por que o sódio não realiza algum tipo de hidrólise? Porque ele vem de uma base forte. Então, ele não realiza hidrólise. Mas, quando esse cátion vem de uma base fraca, aqui, o cloreto de amônio, olha, o NH4+, vem do hidróxido de amônio, que é uma base fraca. O cloreto, ele é um ânion proveniente de um ácido forte, então ele não vai reagir. Só quando eu falo de base fraca e ácido fraco que reage. Então, veja aqui, o NH4+, como ele veio de uma base fraca, ele vai reagir com a água, gerando o hidróxido de amônio. Então, nós temos aqui a hidrólise do cátion. Temos aqui a hidrólise do cátion. Então, a hidrólise do cátion. De onde veio o cátion? De uma base fraca. Então, ele reage com a água e deixa o meio o quê? Deixa o meio ácido. Deixa o meio ácido. Então, quando um ânion proveniente de um ácido fraco reage com a água, uma hidrólise deixa o meio básico. Quando o cátion é proveniente de uma base fraca, ele reage com a água, que é a hidrólise, e deixa o meio ácido. Né? Vamos colocar aqui como é que nós fazemos o cálculo do pH de um ácido, de hidrólise de um ânion de um ácido fraco. Está aqui, ó. O ânion do ácido fraco, pode ser o acetato, que a gente viu anteriormente, reage com a água, gerando o meio básico. Nós colocamos isso. Né? Então, veja, aqui nós temos uma reação de hidrólise, gerando o ácido e a hidroxila. Agora, temos que lembrar que esse ácido também, a gente já viu, ele é um ácido fraco, ele se dissocia gerando H+, e A-. Então, na verdade, nós temos duas reações paralelas aqui. Essa primeira de hidrólise, que eu aplico a lei da ação das massas também. Então, aqui H, H- e A-. E a constante de dissociação ácida, que a gente já viu, está aqui, H3 ou mais, A-. Então, veja, essas duas reações, elas estão em equilíbrio em sistema aquoso. Tá? Então, nós podemos dizer que tanto a constante de hidrólise quanto a constante ácida, elas são interdependentes. E, veja bem, ela aqui tem uma relação direta com a constante Kw. Então, Kw é a constante ácida vezes constante de hidrólise. É importante ter em mente isso, porque quando a gente tem constante ácida, a gente já sabe que Kw é 1 vezes 10 a menos 14, a gente encontra a constante de hidrólise. E veja, há uma dependência funcional entre as constantes, porque aqui o equilíbrio não é isolado, né? Em solução aquosa, você tem esses equilíbrios em paralelo. Vamos dar um exemplo aqui de cálculo de pH de uma solução de cianeto de sódio. Então, veja bem, o cianeto ele é proveniente de um ácido cianídrico, que é um ácido fraco. Então, o cianeto é um ânion de um ácido fraco. Ele reage com a água, gerando o ácido cianídrico e o H-, é uma hidrólise. Então, nós colocamos a constante de hidrólise, que associamos a esse equilíbrio, está aqui, HCN, o H-, dividido por CN. Nós sabemos que constante de hidrólise, como a gente viu anteriormente, é Kw sobre Ka. Esse Kw é 10 a menos 14, o Ka nós buscamos na literatura, encontramos a constante de hidrólise, 2,5 vezes 10 a menos 5. E vamos colocar aqui na constante de hidrólise, 2,5 vezes 10 a menos 5. Aqui nós temos
como aqui nós tínhamos 1 menos x, nós temos aqui x e x. Essas duas concentrações são iguais, por isso que eu ponho aqui OH menos ao quadrado, né? Elas são iguais, nós aplicamos já esse exercício anterior, dividido por quanto que fica aqui? 1 menos x. Então, quanto que é x? OH menos. Né? Bom, resolvo a equação do segundo grau, chego a 5 vezes 10 é menos 3. Então, POH é 2,3. Jogamos o log aqui, menos log de OH menos. Mas eu quero pH. Então, pH mais POH é igual a 14. Portanto, fazendo a conta, nós temos pH 11,7. Por que é importante o tampão? Esse é um conceito novo. Tampão é uma mistura de um ácido fraco e sua base conjugada, ou uma base fraca e seu ácido conjugado, que resiste à variação de pH. Então, está aqui, pH 7, 6 e 8 são soluções tampões. Então, o que é o tampão? É uma mistura de um ácido fraco, como ácido acético, e o sal do ácido fraco, o acetato de sódio, por exemplo. Ou uma base fraca, hidróxido de amônio, com um sal, né, do ácido fraco, que seria o cloreto de amônio. Então, nós temos reações, por exemplo, no caso do ácido, de um ácido fraco e depois do sal do ácido fraco, que é a hidrólise. Né? Por exemplo, está aqui. Ácido acético se dissocia, temos a constante Ka. O acetato, hidrolisa. Acetato de sódio, por exemplo, a gente já viu isso, é a constante de hidrólise. Então, você tem a dissociação do ácido fraco e a reação de hidrólise do acetato. A mistura equimolar desses dois compostos, o ácido acético e o acetato, é uma solução tampão. Ou o hidróxido de sódio, que é uma base fraca, com igual quantidade do cloreto de amônio, que realiza hidrólise. Então, eu posso fazer um tampão misturando a base fraca, com sal da base fraca, o ácido fraco com sal do ácido fraco. Essa mistura equimolar, ela mantém o pH numa situação relativamente estável, ou seja, não que não haja, quando ela sofre adição de ácido base, uma mudança de pH, mas a mudança é muito pequena. Por isso que a função da solução tampão é o quê? É manter o pH da solução estável. E cada pH vai exigir um conjunto específico de ácidos e bases. Né? Para cada um desses tampões aqui, eu preciso ter um par ácido e o sal desse ácido fraco, ou base e sal desse base fraco, para a gente construir e preparar os tampões. Tá? Eu passei essa equação de Henderson-Hausenbach, que ela está demonstrada nos outros slides, que nós usamos para calcular o pH de uma solução tampão de um ácido fraco. Então, vocês vão ver esse cálculo aqui, que é um cálculo também simples, e tem um exercício resolvido nos slides. Agradeço a atenção de todos, são conceitos bastante importantes, consultem o material de apoio, estamos aqui para resolver as dúvidas. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado.